Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo vídeo. O objetivo é que eu compartilhe com vocês algumas dicas a respeito da redação do Enem, do que é exigido, de como melhorar o desempenho, tudo bem? Então vamos lá. No vídeo passado, eu tinha falado um pouco a respeito das 5 competências que são requeridas no exame, certo? Se você quer entender um pouquinho mais sobre os pontos aos quais os corretores se atentam ao corrigirem as redações, vejam o vídeo anterior, beleza? E hoje eu vou falar especialmente de erros que prejudicam os candidatos a tirarem, que prejudicam os candidatos na competência 1, né? Que impedem os candidatos de tirarem uma nota um pouquinho melhor na primeira competência que diz respeito ao domínio da gramática normativa. Gente, erros muito comuns são aqueles que se referem ao uso de vírgula. Por quê? Porque muitas pessoas empregam vírgulas quando não é necessário, ou então não empregam quando precisam empregar, né? Esse indicativo de pausa. É mais comum, por incrível que pareça, que as pessoas empreguem excessivamente vírgulas, então eu vou falar justamente sobre isso, tudo bem? Nós não devemos empregar vírgulas em alguns casos, como, por exemplo, entre sujeito e verbo. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com a análise sintática, e quando elas veem sujeito, verbo, elas já lembram de todas aquelas aulas traumáticas de análise sintática. Mas é fácil identificar o sujeito e o verbo de uma frase, de um período. Nesse caso, o Brasil enfrenta uma crise política. Quem enfrenta uma crise política? O Brasil. É incorreto e muito comum empregar vírgula depois de Brasil aqui. Estou usando o exemplo do Brasil, mas poderia ser qualquer outra frase. Nós nunca separamos, gente, sujeito de verbo. Quem enfrenta uma crise é o Brasil. Eu não posso separar Brasil de enfrenta, tudo bem? Não posso. Jamais. Então, o correto aqui seria o Brasil enfrenta uma crise política sem vírgula. Ok? Esse é um exemplo de vários possíveis. Nós não separamos o agente da ação, ok? O que mais? Nós também não separamos o verbo, a ação, do seu complemento. Muitos verbos precisam de complemento, que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, que são os objetos diretos, os objetos indiretos. Então, nós não podemos separar os verbos desses complementos. Isso também pode ser um pouco instintivo. A gente não precisa saber tudo de análise sintática para notar aí que um verbo precisa de complemento. Por exemplo, nessa mesma frase, o Brasil enfrenta uma crise política. O Brasil enfrenta. Quem enfrenta, enfrenta alguma coisa. Eu também não posso separar por vírgula o verbo enfrentar do seu complemento, uma crise política. Assim como eu não posso separar o sujeito Brasil do verbo Brasil enfrenta, eu também não posso separar enfrenta o verbo do seu complemento, do seu objeto. Nesse caso, objeto direto, porque não tem preposição. Tudo bem? O Brasil enfrenta uma crise política. Não posso ter indicativo de pausa nessa frase. Não posso separar o sujeito Brasil do verbo enfrenta. Não posso separar o verbo enfrenta do objeto uma crise política. O que mais? Nós também não podemos usar vírgulas antes de conjunções aditivas e. É muito comum que as pessoas empreguem vírgula antes do e. Mas nós só vamos usar vírgulas antes do e em casos específicos. Por exemplo, quando o e tiver função adversativa de opor ideias. Mas quando o e aparecer na frase para somar uma ideia a outra, para adicionar com função aditiva, nós não adicionamos vírgula antes do e. O Brasil enfrenta uma crise sanitária e política. Está errado esse uso de vírgula aqui. Tudo bem? Nós não usamos vírgula antes do e quando ele tem função aditiva. O Brasil enfrenta uma crise sanitária e política, sem vírgula. Nós também não usamos vírgula antes da conjunção alternativa ou, nem da conjunção nem, ok? Tem alguns casos específicos que a gente vai tratar depois, mas por hora, recordem-se disso.
Nós não usamos vírgula antes da conjunção e com função aditiva, antes da conjunção ou e antes da conjunção nem. Nós não separamos o verbo do seu objeto, o verbo do seu complemento, nem o sujeito do verbo. Tudo bem? Espero ter ajudado um pouquinho, pelo menos instigado vocês a estudarem um pouco mais a respeito do uso das vírgulas. A gente se vê no próximo vídeo.